Meus amados, é muito bom estarmos mais um ano diante do nosso Deus. É o primeiro domingo do ano, estamos aqui para louvar ao Senhor e para dizer que Ele é direção para a nossa vida. Então, nós como igreja, nós dizemos para você que você tenha um ano de vitória, de grande livramento, de paz, de direção de Deus para a tua vida. Que Deus abençoe e guarde você. Vamos falar hoje, vamos orar antes. Senhor Deus, estamos diante de Ti e queremos, Senhor, falar sobre essa Tua palavra que é tão eficaz, que muda o nosso interior, que dá uma nova direção, que dá uma nova perspectiva de vida, Senhor. Que Tu estejas falando aos nossos corações, que Tu estejas, Senhor, nos direcionando e que os nossos ouvidos estejam abertos para a Tua palavra e que essa palavra adentre aos nossos corações, ao nosso entendimento e possa fazer diferença, Senhor, possa mudar o que precisa ser mudado nas nossas vidas. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Gostaria de falar hoje sobre cárceres privados. Cárceres sutis. Cárceres que muitas vezes a gente leva na nossa vida e não entende como sendo um cárcere, como sendo uma prisão. Então, cárceres sutis, que enganam, que deixam a gente sem saber bem o porquê de certas situações na nossa vida e sem saídas muitas vezes. O Senhor está aqui para trazer alguma coisa para a tua vida, neste primeiro domingo do ano. Um momento novo, um momento em que você deve estar livre de toda e qualquer coisa que esteja te causando algum encarceramento, algum aprisionamento. O Senhor está aqui para fazer algo novo na tua vida. E é a sua palavra, é o seu Espírito quem pode vir produzir estas coisas em nós. Então, sempre que eu falar alguma coisa, meu irmão, direcionado para você, eu estou falando primeiro para a minha vida. Quando eu me referir a você, eu estou me referindo à minha vida em primeiro lugar. Em João 8:30, é um texto muito conhecido. Diz assim, 30 até o 36. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus então dizia, pois aos judeus que criam nele, veja só, os judeus, gente que era contrária a Jesus. Jesus dizendo estas coisas, criam nele. E Jesus então dizia, então aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam, somos descendência
de Abraão e nunca servimos a ninguém. Olha só, creram nele, mas não entenderam que eram prisioneiros da religiosidade. E aí ele diz assim: como dizes tu, sereis livres? Eles ficaram indignados, creram e ao mesmo tempo ficaram indignados. E aí diz assim: respondeu-lhes então Jesus: em verdade te digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eles estavam dizendo: nós cremos, mas ao mesmo tempo eram presos, eram presas, estavam sobre um cárcere muito duro da religiosidade. Então eles falaram: não somos escravos, e não entenderam o que Jesus estava querendo vir dizer. Lá em Isaías 61, 1 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, o Espírito do Senhor, meus amados irmãos, veio para libertar os que estavam detidos, os que estavam aprisionados em si mesmos. E esse Espírito traz sobre o homem o quê? Traz os atributos de Deus para que ele seja vitorioso. Então, quando Cristo veio como Salvador, como libertador, e voltou para o Pai e mandou o seu Espírito, é esse Espírito que nos tira de toda e qualquer prisão, de todo e qualquer cárcere que nós estejamos. E precisamos estar atentos a estas coisas, porque muitas vezes, sabe, meus irmãos, não são os cárceres de ferro que nos prendem, não são os cárceres humanos, mas cadeias que prendem as nossas almas. Então, lá no 36, diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, são essas cadeias que prendem a nossa alma, que nos levam a condições tão difíceis, espiritualmente vindo e falando. São esses cárceres os quais o Senhor quer nos libertar, cárceres sutis, cárceres que muitas vezes olhamos e pensamos: não, isso aqui não tem problema. Mas são eles que nos levam a condições tão terríveis, tão devastadoras na nossa vida. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles judeus precisavam entender que com aqueles esquemas de religiosidade, eles não se achegariam a Deus. Deus quer transformar, Deus quer nos tocar de dentro para fora. O Senhor quer fazer coisas novas na nossa vida, e muitas vezes nós resistimos essas mudanças interiores, essas mudanças no nosso entendimento, que fazem com que a nossa alma projete para o corpo coisas novas, que vêm de Deus, que vêm do Espírito Santo.
Então, precisamos entender estas coisas e sermos livres. Livres do quê? Livres do nosso passado, das marcas que vieram sobre a nossa vida. Afinal de contas, nós fomos sepultados nas águas e somos novas criaturas. O Senhor nos dá a condição de sermos vitoriosos, de sermos livres verdadeiramente. Lá no Salmo 146, 7, diz assim: do 5 em diante: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. Meu irmão, se existe algum encarceramento na tua vida, alguma prisão, alguma coisa que esteja sutilmente minando a tua vida, o Senhor traz hoje libertação, o Senhor traz hoje direção nova. Senhor, Ele diz aqui neste salmo que Ele faz justiça, alimenta o faminto. Alimentar o faminto é trazer esse pão vivo que desceu do céu, essa condição que é Jesus, que pode alimentar a tua vida, alimentar a tua alma, alimentar o teu corpo, dar condições de que você seja vitorioso em cada batalha, em cada situação da tua vida. Então, esse pão que desceu dos céus é que livra os cativos de qualquer cativeiro, livra os aprisionados de qualquer prisão que haja. Existem alguns aspectos que parece que não estamos presos, mas estamos sim. Eu vou abordar alguns deles. Lá em Êxodo 2, 23 a 25, diz a palavra que Deus está atento aos que gemem. Veja só, o que havia aqui, meus irmãos? Havia aqui o seguinte: Deus, no 2 aqui, havia dado uma grande assim, estratégia de escape para Moisés, através daquele cestinho que foi lançado no rio, e que a filha de Faraó pegou e criou a Moisés, e deu toda a condição para que ele fosse o que foi. Moisés foi preparado por Deus para ser o grande libertador do povo de Israel, de uma maneira incrível, né? Para que o povo escapasse desse gemido que eu vou ler. E no clamor e no gemido, Deus atenta. E o que aconteceu? Deus atentou para o gemido daquele povo e guardou a Moisés e o levantou como um grande líder, aquele Salvador que iria dar escape para o povo de Israel, como Jesus deu escape para nós, para o mundo, para o povo que se voltou para Jesus através do seu sangue e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, diz aqui, né,
No 3, depois eu vou ler aqui o 2, 23 até o 24, aqui no 3, Deus fala com Moisés, do meio daquela sarça, e diz como ia livrar o seu povo daquele cativeiro, né? E levá-lo para Canaã. Jesus está aqui hoje para te livrar de todo cativeiro na tua alma, de toda marca, de tudo aquilo que tem feito você depender de situações, você amargurar em certas coisas, você se sentir impotente para ser um vencedor. O Senhor está aqui para te livrar, como o Senhor levantou a Moisés para livrar o povo de Israel. O Senhor levantou Jesus como seu filho para libertar você, para libertar a mim de toda e qualquer escravidão, de toda e qualquer coisa que tem te feito prisioneiro, mesmo conhecendo a palavra de Deus. O Senhor está aqui nesta noite para estas coisas, e diz assim, no 23, 2, 23 a 25, e aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Então o Senhor está aqui nesta noite, nesta tarde, atentando para o teu pedido, atentando para o teu clamor, atentando para as coisas que você neste momento na tua mente está colocando diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu quero vitória sobre esta situação na minha vida. Se está muito alto, irmão, baixe um pouquinho aí. Minha voz é forte, o que é que eu vou fazer? Então, se o Senhor está aqui para te dar essa condição, como Ele deu toda a condição para Moisés ali diante daquela sarça, que ardia e que não se destruía, o Senhor está te dando toda a condição, através de Jesus, de você ser um vitorioso no Senhor, livre, não cativo. Lá em Salmo 102, 18 a 22, ele tem aqui algo que eu penso que é sobre a igreja, né? Porque diz aqui de um povo novo, um povo restabelecido para o Senhor, que eu penso aqui que é a igreja do Senhor, através de Jesus, um povo que sai do cativeiro. Aqueles hebreus, aquele povo judeu estava no cativeiro da religiosidade. O Senhor veio aqui para mim e para você, que somos o povo gentil, para nos dar escape desse cativeiro, dessa religiosidade que não leva a Deus, mas que nos distancia do Senhor. O religioso pensa que ele dá uma enganada em Deus. O cristão verdadeiro sabe que o Espírito de Deus o conduz a ter uma consciência tal, a ter uma condição tal no Espírito Santo, que ele consegue andar na presença de Deus e agradar ao Senhor com o seu andar, com o seu olhar, com o seu caminhar, com o seu ouvir. Então diz assim, no Salmo 102, 18 a 22, para
para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. E coisa, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Nós somos a igreja que foi criada através de Jesus. Jesus estabeleceu nós, igreja, como corpo dele aqui na terra. Então, é este povo criado que louvará ao Senhor, porquanto olhará desde o alto de seus santuários. Deus, desde os céus, o Senhor observou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Meus irmãos, o povo estava debaixo de sentença de morte. Na lei não existia escape. Não existia livramento, era impossível ao homem cumprir a lei. Por isso que Jesus veio. E diz então, aqui a palavra, que a fim, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, nós, como povo gentil, éramos sentenciados à morte. Quando adentrou a graça nas nossas vidas, pudemos ser libertos pelo sangue de Jesus, pelo Espírito de Deus. E ele diz assim: soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Que coisa! Nós estamos enquadrados nesse servir ao Senhor. Você e eu estamos libertos para fazermos o que o Senhor quer através da nossa vida. Então, a igreja que geme porque era prisioneira e foi libertada pelo sangue de Jesus, pelo nosso Senhor. Lá em Isaías 42, 6 e 7, diz assim: eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Aqui está falando sobre Jesus. Eis aqui, o 1 aqui está dizendo: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Está falando de Jesus. Então ele diz: eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar de toda a prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Que coisa, que poder tem o sangue de Jesus, que poder tem o Espírito de Deus para tirar os encarcerados de todo cárcere, de toda prisão sutil, de tudo aquilo que muitas vezes parece que é liberdade, mas causa cativeiro nas nossas vidas. O Senhor está aqui para isso, meu irmão, para te libertar. Sabe, Jesus se apresenta nesta situação e diz, lá em João 32, 8, 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá em 1 de Pedro
1,18, fala desse Deus que trata das prisões transmitidas pelos pais. Que prisões tão tremendas que os pais podem transmitir para os filhos. Então, lá em 1 de Pedro 1,18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então, Deus fala dessas prisões transmitidas pelos pais. Muitos são assim bem aprisionados pelos pais. São também que soltam palavras que marcam estas vidas, que algemam, que trancam as vidas que trancam a vida de um filho. Então, precisamos ter muito cuidado, irmão, porque muitas vezes dizemos para o nosso filho coisas que nunca deveriam ser ditas, coisas que trazem algemas, que trazem prisões, que dificilmente são quebradas, porque são prisões que estão na alma, prisões que não são cárceres humanos, mas cárceres internos, cárceres na alma. Precisamos ter todo cuidado com estas situações de pais que muitas vezes são anormais, pais paranoicos, pais maníacos, que trazem coisas terríveis para os seus filhos. Nós precisamos ter esse discernimento, irmãos. Ter esse discernimento e saber quais as prisões que foram lançadas na nossa infância, na nossa adolescência, e que permanecem até hoje, e que nos fazem escravos, aprisionados de maneira tão terrível, tão tremenda, que faz com que a gente faça coisas que não convêm, coisas que não são bênção, que não são direção de Deus. Precisamos ter muito cuidado com estas coisas, sabe? Pais que impõem caminhos aos filhos, caminhos tão difíceis, caminhos que amarram os filhos em certas situações que eles tentam sair e não conseguem. Por exemplo, muita gente, muito homem, quando não conhecia Deus, quando não tinha conhecimento desse poder divino, falou para o seu filho: olha, quando você encontrar uma menina, não dá moleza. Muitas vezes, essas marcas estão na vida de um cristão, e ele precisa ser liberto. Ele precisa ser sarado, curado destas situações, curado destas coisas, porque estas marcas o levam a fazer coisas que muitas vezes não convêm àqueles que conhecem a Deus. Tomem cuidado com as coisas que vocês falam aos vossos filhos. Vocês que não casaram ainda, que vão ter filhos, tomem cuidado ao lidarem com o filho. Um filho é uma preciosidade para Deus, é uma preciosidade, e nós não podemos trazer marcas e coisas que os acorrente para uma vida inteira. O Senhor está aqui para aclarar e para nos libertar e para fazer coisas novas na nossa vida. Conceitos educacionais, coisas que amarram o filho e o detêm em certas situações. Pessoas também
que são escravas de algumas injustiças que foram feitas sobre elas, pessoas traumatizadas por abuso de pessoas queridas, pessoas marcadas pelo resto da vida, pelo destempero de pessoas que não conheciam a Deus, de pessoas que não tinham direcionamento nas coisas de Deus. Então, causaram estas coisas. Eu dou graças a Deus, porque nós, como cristãos, podemos ter bem aberta a nossa mente para criar os nossos filhos em liberdade, não em julgo, não em situações que trazem marcas tão terríveis de destempero das nossas vidas. E será que Jesus está falando destes abusos que nós sofremos? Será que é isso mesmo? Lógico, meus amados irmãos, Ele quer nos livrar destas marcas que têm sido gravadas na nossa mente, que têm sido gravadas na nossa alma e que têm nos trazido dificuldades espirituais para prosseguirmos. Ele quer nos livrar destas marcas. Por isso que, mais uma vez, eu digo que Jesus respondeu aquilo: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para aqueles judeus. Muitas vezes, meus amados irmãos, como cristãos, como servos de Deus, nós nos conduzimos religiosamente. O Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. O Senhor quer nos livrar, o Senhor quer nos dar essa condição de vitória contra toda e qualquer cilada que o inimigo lança contra as nossas vidas. O Senhor quer nos dar vitória. Lá em Atos 7, 9 a 10, diz assim: Atos 7, 9 e 10, né? Fala sobre José. É um texto assim tremendo. Se você ler o Atos 7, você vai entender tudo sobre o povo de Israel e sobre o que Jesus veio fazer para nós. Veio nos libertar, veio nos conduzir a uma situação de vitória. E isto, dito no discurso de um dos maiores homens da palavra de Deus. Um dos maiores homens da palavra de Deus, ao meu ver, que foi Estevão. Estevão, um homem que conhecia a palavra de Deus e que foi apedrejado porque não estava no sistema da religiosidade. Estava adorando um Deus vivo, um Deus que o transformou de dentro para fora, um Deus que fez com que ele fosse diferente, com que ele fosse ousado, com que ele fosse com intrepidez, falando das coisas de Deus, a ponto de tocar naqueles homens lá dentro. Mas porque eram religiosos, o apedrejaram. Este homem não tinha marcas interiores. Este homem era legítimo. Este homem não era cativo. Estevão era livre pelo Senhor. Então, diz assim, em Atos 7, 9 e 10. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Ele está vindo e falando aqui.
o próprio Estevão, discursando para os principais aí da sinagoga, para aqueles que estavam vindo e acusando. E os patriarcas, movidos de grande inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-os de todas as tribulações e lhes deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Então, meus amados, Estevão, o grande líder, está aqui falando sobre José. E José, meus irmãos, esteve preso por muito tempo. José foi judiado por muito tempo, mas não foi marcado por aquelas situações. José se tornou livre, mesmo estando preso. Ele se tornou livre, porque Deus estava sobre ele, Deus falava com ele, Deus o instruía de uma maneira eficaz. Então José é mantido no cárcere da memória, e Deus o libertou, aquelas prisões, aquelas situações tão terríveis passadas pela vida dele, e Deus o libertou. Você acha, meu irmão, que se Deus libertou a José, não vai nos libertar hoje? Não vai tirar as marcas que porventura hajam na tua vida? O Senhor está aqui para isso, para tirar estas marcas, para tirar estes traumas e te levar a uma condição de vitória. Algumas coisas aqui que eu quero falar que são como exemplo, né? Pessoas que não amadurecem nunca, porque tiveram um trauma na sua infância. Você já viu, você já se deparou por alguém que age como criança, que age não como adulto, que tem reflexões estranhas? Cativos, são cativeiros, são prisões, são algemas que foram lançadas sobre estas pessoas. Se você tem algum problema nessa área, ou tem alguém que você conhece, você precisa ir com misericórdia, para que seja lançada libertação. Pessoas que não se desenvolvem, pessoas que não crescem mentalmente, pessoas que não vão adiante com ideias e coisas que a própria palavra de Deus traz para a libertação delas. Então precisamos ter muito cuidado. A palavra pode libertar uma pessoa, porque ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus 4:12, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e dá condições de que nós sejamos vitoriosos contra toda e qualquer armadilha, contra qualquer tranca, contra toda e qualquer coisa que foi lançada na nossa vida e que nos faz escravos. Sabe, irmãos, tem gente cuidando dos cachorrinhos lá na sua casa, e cuidam bem, e cuidam igualmente lá dos bichinhos na sua casa, e cuidam igualmente dos bichinhos interiores. Muitas vezes a gente, por não conhecer muito a palavra de Deus, por não depender de Deus, a gente alimenta esses bichinhos que estão dentro da nossa vida, e damos fôlego para eles, e damos condições para eles destruírem-nos por dentro e trazerem malefício nos nossos atos,
nas coisas que fazemos, nas coisas que olhamos, nas coisas que ouvimos. O Senhor está aqui para nos livrar destas situações. Deus tem poder para nos tirar dos cárceres internos do medo, do pavor, do complexo, da própria escuridão, do medo de altura. Tantas são as situações, meus irmãos, tantos são as marcas que trazem em nós tanta dificuldade para podermos viver uma vida livre. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você pode estar aí dizendo, não, mas você não conhece, mas a ciência comprova isso, mas a psicologia comprova aquilo. Meu irmão, creia que o Senhor pode te libertar. Eu era para ser uma das pessoas mais devastadas deste mundo, por causa das enfermidades que eu tive, das situações que ocorreram na minha vida, e o Senhor me libertou. Se o Senhor me libertou, o Senhor liberta você também. O Senhor te traz hoje um álibi. O Senhor te traz hoje uma condição de vitória. O Senhor te traz hoje livramento para aquele encarceramento que você acha que é impossível de ser quebrado. O Senhor traz hoje vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Será que Jesus tem poder de sacar a timidez? Lógico que Jesus tem poder de sacar toda a timidez. Sabe qual é o problema de um tímido? É que ele não toma posição. Esse é o problema do tímido. Ele não toma posição. Ele fica ali, ele se resguarda, mas não toma posicionamento. Por isso que lá em Apocalipse, diz ali a palavra, e junta com um monte de gente ruim, junta também o tímido. Os adúlteros, os fornicários, os tímidos também. Por quê? Porque o tímido, quando alguém o pressiona, ele não toma posicionamento. Quando alguém o coloca contra a parede, ele foge. Você e eu, como cristãos, devemos tomar posse do nosso posicionamento em Cristo, meu irmão. Quando alguém te encurralar, quando alguém te trazer alguma situação, não fique envergonhado, não fique tímido, enfrente na força do Espírito de Deus, enfrente. Diz aqui no Salmos 34, 4, até o 6. Essa Bíblia aqui é nova, está meio agrudada, é novinha. Diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O tímido, ele tem temor de tudo,
Ele tem medo de tudo. Ele não se posiciona pela sua timidez. Ele diz assim: me livrou de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Irmão, toma posicionamento. O Senhor é contigo. Você não ficará confundido diante do ímpio, diante de uma situação que você precisa tomar posicionamento. Tome posicionamento. Resista o mal, resiste o inimigo. E diz a palavra: e ele fugirá de vós. Então resista o inimigo. E aí diz assim: clamou este pobre, porque somos pobres, estamos na graça, no favor imerecido, não temos condição, mas o Senhor nos dá condição, o Espírito de Deus nos dá condição. E ele diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Sabe, irmão, o Senhor te livra de todas as tuas angústias, de todos os teus temores, de todas as coisas que têm se acercado a você para te trazer cativo em situações. O Senhor te livra nesta noite para que você seja um vencedor, para que você prossiga para o alvo. Jesus, autor e consumador da fé. Então, por último aqui, uma última forma aqui que eu quero citar aqui de cativeiro. Existem tantas outras, mas uma outra forma aqui de cativeiro, né? Só posso ser aceito se eu usar a roupa tal. Isso é para os jovens, irmãos. Para os jovenzinhos que muitas vezes estão na escola, estão em lutas, estão em dificuldades. Só vou ser aceito se eu usar roupa X. Só vou ser aceito se eu tiver um palavreado tal. Se não for assim, eu não serei aceito. Meu irmão, vá na graça do Senhor, vá conduzido pelo Espírito de Deus. Você não tem nada menos do que qualquer um. O Senhor está sobre ti, o Senhor está sobre a tua vida. Consulta ao Senhor o que Ele quer que você faça, quais as posições que Ele quer que você tome quando for imprensado por um amigo lá da escola, que te diga assim: mas você não faz isso, mas você não faz aquilo, mas você não bebe, você também não fuma. Não se envergonhe, você foi liberto, você não está em cativeiro, você não está aprisionado, você está livre para dizer não às coisas que não convêm, você está livre para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Lá no Salmo 119, 134, nos incita a que saiamos dos esquemas que são colocados sobre a nossa vida. E diz assim, Salmo 119, 134. Diz assim: livra-me da opressão dos homens, assim guardarei os teus preceitos. O Espírito de Deus está aqui para te livrar da opressão dos homens, da opressão do teu emprego, da opressão daqueles que te cercam, porque querem ver você na mesma situação
de derrota deles. Muitas pessoas se infiltram, inclusive, nas igrejas, falsos profetas, para trazerem coisas que corrompem, coisas que enfraquecem o cristão, que deixam o cristão debilitado nas batalhas. Toma cuidado, meu irmão, quando você ouvir alguma coisa que é contrária à sã doutrina, à sã palavra de Deus, toma cuidado, foge delas, abomina, sai fora, porque o Senhor quer te fazer um vitorioso. E por último exemplo aqui, eu quero ler um pouco sobre Daniel, para vir e acabar essa palavra. E Daniel não podia resistir às ordens do rei Dario. O rei Dario estava ali no comando de todas as coisas. E ele não podia vir e resistir. E então houve tudo aquilo contra ele, né? De que quem não se ajoelhasse, quando tocasse aquela trombeta, quem não se ajoelhasse estava indo contra o próprio rei. E diz a palavra de Deus que o Daniel não se ajoelhou. E foram lá aqueles homens maus, aqueles capatazes, e pegaram a Daniel e levaram ao rei. E disseram: ó rei, ele não se ajoelha. Quando toca aqui, ele não se ajoelha diante do nosso Deus. Por quê? Daniel não fazia média. Muitas vezes o cristão faz média e é tomado pelo inimigo e é derrotado. Mas Daniel era um varão de Deus diferente, não fazia média, não se ajoelhou diante daqueles deuses, diante daquela situação, diante daquele rei. E o que aconteceu? Dario teve que lançá-lo na cova dos leões. Só que Dario estava vendo em Daniel algo diferente. Dario estava vendo em Daniel um homem que não se corrompia diante do que eles obrigavam a que fosse feito. E o que aconteceu? Lá em Daniel 6, Daniel 6:16. Quando ele, Dario, foi obrigado a mandar lançarem o próprio Daniel na cova dos leões, Dario diz assim: olha que coisa, meus irmãos, como ele estava observando este homem e como ele conhecia o Deus que este homem vinha e servia. Ele diz assim, 6:16: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse então a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Meu Deus, o rei dando testemunho de Daniel. O rei, o Deus a quem tu serves, te livrará. Ele estava sendo obrigado a lançar Daniel na cova, porque fizeram uma tramóia para ele, e ele, como rei, caiu, porque estavam contra Daniel. Muitas vezes você se posiciona e existe um turbilhão em cima de você, meu amado. Fica firme.
O Senhor é contigo. Não deixe com que se deteriore o Evangelho, essas boas novas que foram implantadas na tua vida, através do sangue de Jesus, através do Espírito de Deus. Cristão vitorioso. E aí, no 20, o rei vai lá para buscar, para ver lá Daniel. E ele vai com aqueles homens para ver lá se o Deus tinha mesmo vindo e livrado. Ele falou, mas ele precisava ver. E aí o que aconteceu? E diz assim o 20: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Que coisa tremenda! E eu quero te dizer o seguinte, nesta noite: você que é um servo de Deus, que tem procurado não se afastar dos caminhos do Senhor, quais os leões que têm abordado a tua vida? Quais os leões que têm tentado te devorar, que têm tentado te fazer voltar atrás? Quais os leões? Quais os leões sutis, marcas na alma, que tem muitas vezes feito você fraquejar em alguma situação, em alguma cilada que o inimigo arma, em alguma cilada que os amigos armam, em algum escândalo que acontece numa igreja ou com alguém que você achava que era impossível, e você tende a voltar atrás nos caminhos de Deus. Vamos ler o que Dario declarou. O rei Dario declarou sobre Daniel e sobre a sua terra. É isto que nós precisamos, meu irmão. Homens e mulheres que busquem a incorrupção através do Espírito de Deus e vivam de tal modo que sejam referências onde estiverem. Então hoje o Senhor traz aqui condições para, se você tem alguma marca, alguma situação que nunca teve como sair da sua vida, hoje o Senhor está aqui para te libertar e te fazer verdadeiramente livre. E diz assim a declaração do rei. Olha só, isso aqui é por demais. Quando eu leio isso aqui, é tremenda essa situação. Diz assim, 6:25, Daniel: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Meu Deus, meu Deus. Nesse momento, quais os leões que têm tentado se acercar à tua vida? E por traumas, por marcas, por situações, têm devorado.
a tua vida conjugal, teu tempo, as tuas condições, também as financeiras, os teus sonhos, os ímpetos para você servir ao Senhor, ao Deus vivo. Quais são os leões que têm se levantado? O Senhor quer hoje trazer livramento. O Senhor quer trazer algo novo. O Senhor quer trazer a força do seu Espírito, para que você seja um cristão vitorioso. As marcas caiam por terra definitivamente, e o Espírito de Deus prevaleça sobre toda e qualquer situação na tua vida. A direção de Deus certa, sem erro. Se você tem alguma situação, isso é com Deus, meu irmão. Se você tem alguma situação que quer colocar diante do Senhor, nesse altar, venha nesse momento, para que nós possamos orar. Não fique olhando para quem vem. Venha e se prostre diante do Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero algo novo da tua vida, uma situação que foi marcada em mim. Hoje tu tens poder de desfazê-la, porque é a tua palavra que diz. Não é o Alzimar que falou, é a tua palavra que diz que tu quebras todo e qualquer jugo, toda e qualquer prisão. Venha, não resista. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui para fazer algo novo. Não resista ao Espírito de Deus. Não resista. Venha. Venha diante do Senhor. Venha diante do Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor quer fazer algo novo. Venha. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer dar um novo momento neste ano que se inicia, para que você seja um vitorioso. Ó Senhor, ó Senhor, pode se achegar, pode se achegar. Ó Senhor, ó Senhor, estão aqui vidas tão preciosas, Senhor, vidas pelas quais o teu sangue foi vertido, vidas pelas quais o teu Espírito veio para dar a condição de vitória, Senhor. Então, neste momento, na tua autoridade, Senhor, eu exponho estas vidas, para que tudo e qualquer coisa, toda e qualquer marca, toda e qualquer palavra lançada sobre estas vidas, toda e qualquer coisa feita contra estas vidas, toda e qualquer coisa que marcou mente com imagens e com situações, toda e qualquer coisa que sempre traz lembranças de um passado. Nesse momento, Senhor, vem com teu sangue, asperge o teu sangue, vem com teu poder e limpa, cura, sara, restaura, dá fortalecimento na alma, dá condições de entendimento para que sejam livres. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lanço libertação sobre estas vidas que estão no teu altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E sobre aquelas que estão aqui, Senhor, no templo, que não tiveram ousadia, mas que tem alguma situação para consertar, nesse momento, Senhor, passa com o teu poder, passa com o teu sangue, passa com a tua misericórdia e traz o teu grande livramento, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela disposição destes irmãos no teu altar. Eles não estão diante de homens, eles estão diante da tua presença, e na tua presença existe
prodígios, milagres, maravilhas, livramentos, libertação, restauração. Tu és Deus de perto. Glórias ao teu nome. Se existe algum com enfermidade física, traz cura, traz livramento, traz a tua guarda, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Meu amado, antes de nós cantarmos o último cântico, eu queria dizer o seguinte: hoje não vai haver o nosso